Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios do Café, esse espaço que nós temos aqui no SEI de Campinas, espaço Marco do Vale, que é localizado na rua Doutor Quirino 1856. É o nosso lugar aqui, os nossos encontros semanais, que temos já, sei lá quantas vezes, 60 e poucos encontros. Acho que é o nosso encontro, eu não sei se é o nosso encontro 66, mas a gente já, logo mais a gente chega no 100. E eu sempre apresento, apesar de a gente sempre estar aí já um bom tempo e tudo mais, o que eu acho importante é sempre apresentar a proposta do nosso programa, até porque ele também vai apresentando diversidades em relação às visões que a gente traz aqui. Claro que eu sempre às vezes trago um autor que é da minha própria alçada, que eu estudo mais, mas eu hoje separei um artigo que ele é pequeno, dá para lê-lo inteiro, para inclusive fazer uma coisa que me pediram há um tempo. Eu acho que é interessante e eu vou acatar esse pedido, que é falar um pouco sobre Freud na íntegra. E hoje eu não vou falar sobre Freud exatamente, porém o Freud vai ser muito bem citado hoje sim aqui. Então eu queria, antes de falar sobre Freud, acatar esse pedido que vocês fizeram ali no direct, de pegar um artigo que eu acho importantíssimo, acho muito bacana e muito válido. É um artigo que, inclusive, eu nunca citei ele aqui. É um artigo novo em relação aos nossos programas que nós estamos fazendo. É de um autor que a gente já conhece, é do James Hillman, ok e tal. Mas ele tem ali até uma própria linguagem bem mais psicanalítica. É uma linguagem bem interessante que ele usa nesse artigo. Eu acho que é uma linguagem até mais psicanalítica do que da psicologia analítica. O próprio Hillman aqui ele vai utilizando bastante termos, vai se baseando no próprio Freud. E é um tema bastante interessante cujo qual ele traz. Aqui, boa noite para Enila. A Enila chegando aqui conosco. Tudo bom, Enila? Seja muito bem-vinda. Então, hoje nós vamos parar de novo no nosso lugarzinho chamado análise, terapia, porém de uma forma diferente, que é inclusive a proposta do nosso programa. Boa noite para a Joana que está chegando aqui, boa noite a todos, a Joana falando aqui, muito boa noite. Porque assim, convenhamos, a gente tem falado aqui nas lives, aqui até na própria página do Freud Estupefato, da grande importância que a análise tem em relação à sua contribuição social. A análise como uma contribuição social visa a autonomia dos indivíduos, visa com que os indivíduos eles tenham a possibilidade, né, os indivíduos, as pessoas, o sujeito, tanto faz o nome que vocês quiserem dar aí, mas que eles tenham a possibilidade de fazer escolhas próprias. E a psicanálise, qualquer ela que seja, entende que tem coisas que não permitem com que nós tenhamos escolhas próprias. Alguma coisa interfere, alguma coisa vai lá e não me obedece. Ela simplesmente atua, ela vai e entra na frente da minha decisão, não permitindo com que eu faça uma escolha, digamos assim, entre aspas, bem entre aspas, mais racional. Então a análise vem ali como uma proposta de trazer a nossa sociedade. A análise foi uma invenção da nossa sociedade ocidental. Começa ali, né, em meados da psicologia. A psicologia clínica nasce com Freud. O Freud é o pai da psicologia clínica. Mas a psicologia como profissão e como ciência vai nascendo ali, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ali com Wundt, com William James e tudo mais. E, inclusive o pai da psicologia é o Wundt, né, que é essa psicologia mais experimental, mais laboratorial. Boa noite para Tatiana Morel, que está chegando aqui conosco. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Tatiana está sempre aqui nos acompanhando. E bom, a gente já falou um monte, a gente já tem aí um grande
arcabouço teórico e de várias discussões que nós temos aqui sobre a importância da clínica. Mas estamos esquecendo de algo. Estamos esquecendo de algo, e é este algo que eu venho trazer hoje, para inclusive depois, na próxima semana, a gente falar um pouquinho diretamente com o próprio Freud. Falou: oi Freud, tudo bem? Vem visitar a sua página aqui, Freud Estupefato. Então, olha o artigo que eu vou trazer hoje. Primeiro eu vou apresentar o livro, que ele está inserido. Eu só vou dar uma olhada aqui. Esse livro aqui, ó, olha que interessante, pessoal. Deixa eu mostrar um negócio que bacana. Esse livro aqui é um livro raro, é um livro... Ele tem PDF, tá? Eu acho que tem PDF dele rolando aí na internet e tal, mas de encontrá-lo para compra e tudo mais, eu já vi, inclusive na própria Amazon, um preço absurdo. Eu já vi ele custar R$960 na Amazon. Uma vez que eu fui procurá-lo, eu vi lá o preço de R$960. E aí, é este aqui. Cidade e Alma, do James Hillman. Então ele vai fazer uma discussão, ele vai fazer ali um diálogo com o que é a alma desse lugar que a gente chama de cidade, o que ela traz para nós. Então esse livro vai falar sobre isso. E olha que curiosidade, deixa eu só marcar a página aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha só essa fotinho, que é dessa editora Estúdio Nobel, editora Nobel. Olha a fotinho que tem aqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Vou apontar quem que são os personagens. Esse daqui é o Hillman. Essa daqui, quem que é? Deixa eu ver. É uma das tradutoras do livro, eu não conheço ela. É a Lúcia Rosenberg. Mas a Lúcia Rosenberg está aqui no meio deles. E este outro carinha aqui, ó, esse jovenzinho aqui na foto, é o Gustavo Barcelos. O Gustavo Barcelos, para quem não conhece, é o autor que traz para o Brasil a psicologia arquetípica. Ele é um dos pioneiros da psicologia arquetípica no Brasil. Então, ele que traz o Hillman e difunde o Hillman aqui no Brasil, como tradutor, como palestrante, como alguém ali que está trazendo conhecimento de fora, né? O Hillman, ele é dos Estados Unidos, e inclusive ele já foi diretor do Instituto Jungiano, se não me engano da IAP, alguma coisa assim, Instituto Jungiano mais forte. Mas aí é que está. Neste livro tem essas curiosidades que estou mostrando para vocês. Tem um artigo, eu vou dizer assim, que ele tem, toda a linguagem dele é psicanalítica. A linguagem que ele traz é pura psicanálise. Na página 118, chamado A Terapia como Sintoma. Olha a proposta que o Hillman está trazendo aqui. A terapia como sintoma. Não mais o sintoma indo para a terapia, mas a terapia também sendo um sintoma, também tendo ali os seus entraves, também tendo ali as suas complicações, as suas patologias. A própria análise tem patologias. E quem sofre com isso é o analista analisando, obviamente. E a gente vai entrar então um pouquinho nesse mundo. Por quê? Para que a gente entenda que a postura analítica não se limita apenas à clínica. A clínica é um dos lugares onde nós fazemos alma, segundo até o próprio James Hillman diz. É um dos lugares, não é o lugar que se faz alma. Ele é um dos. A partir do momento em que ele vira o lugar de fazer alma, a própria psicologia arquetípica vai entender que o que vira a própria solução torna-se a própria doença também. E é o que o Hillman vai analisar aqui nesse artigo. Então, vou trazer aqui para vocês a nossa proposta, inclusive, dos nossos encontros é de um diálogo. Então, eu vou fazer a leitura completa porque é um artigo curto, vai durar aí uns 10, 15 minutos no máximo da nossa live.
mas eu acho importante trazê-la, né, trazer esse artigo para cá, para a gente discutir. Então, se vocês tiverem alguma ideia, algum comentário, dúvida, sugestão, fiquem totalmente à vontade para comentarem, aqui, utilizarem aqui o nosso espaço de tanto essa caixinha que tem uma interrogação aqui que deve aparecer para vocês, quanto o espaço de comentários. E eu vou ler depois que eu ler o artigo inteiro. Talvez eu faça alguns comentários durante, mas eu vou tentar evitar, para que primeiramente a gente aprecie o que o Hillman está trazendo em relação à terapia como um sintoma. Ele está ali abrindo uma outra caixa de Pandora, basicamente, né? Uma caixa de Pandora que, inclusive, os próprios analistas não gostam de tocar muito, mas a gente está aqui nos devaneios para fazer esse olhar diferente. Então, a gente vai aqui e bebe de referências que nos traz um olhar menos ingênuo para as coisas. A questão de trazer esse artigo vamos tentar ser menos ingênuo. A ingenuidade sempre a gente vai ter, mas quanto mais ingenuidade, mais risco a gente sofre. A gente entrega muita coisa sem saber e acaba se apoiando muito em um outro sem saber quando essa ingenuidade ela fica muito proeminente nas relações. Então eu vou começar a ler o artigo aqui. Se a coisa tiver alguma dúvida, podem dizer, eu vou ler depois. A terapia como sintoma. Nessas últimas páginas, focalizaremos novamente a prática da análise. A prática clínica, como os profissionais gostam de chamá-la. No círculo de meus companheiros hermenêuticos, cada vez mais ouço 3 tipos de queixa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu vou tendo que situá-los em relação a isso. O Hillman, ele é um autor que ele sai da clínica. Se vocês pegarem, por exemplo, uma autora como a Patricia Berry, né, que é uma autora arquetípica, ela tem todo o seu trabalho fundamentado na clínica, enquanto o Hillman é também um psicólogo clínico, ele também vai para a clínica, mas ele sai dela e ele vai para o mundo, ele vai fazer outras coisas, ele vai palestrar, vai dar entrevista, vai fazer seminários, simpósios, encontros, até mesmo os encontros de Eranos, que tem um monte de livros através desses encontros, é onde o Hillman vai trabalhando as suas ideias sobre alma, sobre como acessar esta alma, como ela se apresenta por ela mesma. Então ele não se limita apenas ao ambiente clínico. Então, quando ele fala hermenêutico, é aquele psicólogo que fica só dentro do seu consultório, tá? E ele fala, cada vez mais dentro desses companheiros hermenêuticos, escuto 3 tipos de queixa. A primeira, acho que sofro de alguma leve narcolepsia. Adormeço, cochilo no meio da sessão. A segunda, gostaria de reduzir o tempo de trabalho. Estou trabalhando 25, 35, 45 horas por semana. Isso é demais. A terceira, e essa reclamação não é expressa diretamente, refere-se a compulsões sexuais, indiscrições entre analista e paciente, comitês éticos, testemunhos, investigações, denúncias contra o que é chamado de atuação ou acting out na esfera sexual. Que papel a psique desempenha nessas 3 aflições que ocorrem na terapia, para a terapia e talvez por causa da terapia? Uma coisa aqui está clara. Nestes 3 sintomas, um certo desejo quer pôr fim à terapia. Começamos pelo terceiro, a compulsão sexual. Interessante aqui, né? Que o Hillman colocando estas barreiras sintomáticas da clínica como um desejo de finalidade. Vamos ver onde ele chega. Muito claramente, a percepção e a consciência do analista
sabem que quebrar a regra da barreira erótica não apenas termina com a análise enquanto tal, mas também pode terminar com a carreira do analista enquanto analista. Seja como for, o acting out, como é chamado, ocorre num número maior de casos do que oficialmente é relatado ou admitido. Existem muitas interpretações desse sintoma. Vou tentar uma interpretação da compulsão sexualizada em termos da libido objetal. Só um parênteses também, né? Quando ele está falando de acting out, falando de uma forma bem simplista, escutar o sintoma e dar o que ele quer de forma literal. Eu estou percebendo que você tem ali uma falta de uma figura paterna. Eu vou ser essa figura paterna de alguma maneira, e aí eu assumo esse posto, então eu começo a te aconselhar, eu começo a dizer para você o que você tem que fazer, o que não tem que fazer, eu começo a colocar algumas leis, estabelecer algumas regras, tomar alguns cuidados, e por aí vai. Isso é o que ele está dizendo sobre o acting out, que é essa passada de perna que o inconsciente dá no analista. Inclusive tem um outro autor muito bom, digamos assim, com uma visão que eu aprecio muito em relação à clínica, que é o Adolf Guggenheim, que ele fala exatamente isso: o inconsciente é um risco maior para o analista do que para o analisando. E aqui a gente vai entendendo um pouquinho o que ele quer dizer com isso. Aqui ele continua: a outra pessoa na sala, paciente ou analista, personifica a única possibilidade humana dentro de uma análise para quem a libido pode fluir. A pessoa sentada na outra cadeira representa a cura do narcisismo analítico simplesmente por estar lá como outro, esse outro maiúsculo. Além disso, o paciente para o analista e o analista para o paciente transformam-se em objetos tão irresistíveis porque também foram proscritos pelas regras analíticas como possibilidades libidinosas. O analista e o paciente não podem atuar seu desejo um pelo outro. O narcisismo da situação, quando a libido é revertida para o ego e não para o mundo, exceto o mundo enquanto a outra pessoa que está na outra cadeira, torna-os absolutamente necessários um ao outro. Entretanto, o objeto exterior também está presente na análise. Assim, o paciente para o analista e o analista para o paciente vem a ser um modo simbólico de terminar a análise por meio do amor. Naturalmente, as pessoas são quase sempre movidas pelo que Freud chamou de dilema amoroso do paciente narcisista, a cura pelo amor ao invés da cura pela análise. Referência de Freud, 1914. No entanto, devemos perguntar se essa escolha neurótica, como Freud a chamou, surge do narcisismo do paciente e do analista ou se surge do narcisismo da situação analítica. Olha que invertida que ele dá. O Hillman então pega essa situação, que é uma complexidade que vai levar ao fim da análise, caso ela se realize literalmente, e coloca: a culpa é de um, do outro, ou a própria proposta analítica já faz com que isso aconteça? É uma belíssima pergunta, é uma belíssima reflexão. Ali ele está dando uma outra via. Ele está saindo do ou um ou outro. Ou será que a situação toda também não colabora para que as coisas sejam imaginadas dessa forma? E aí ele continua: afinal, a fantasia de uma oposição entre amor e análise ocorre na fantasia anterior de cura, que, em primeiro lugar, aproxima as pessoas. A compulsão erótica que assedia as duas pessoas não é um sintoma de sua falibilidade ética ou vulnerabilidade às repressões pessoais. Ao contrário,
é um sintoma de terapia. É a terapia que gera seu próprio sintoma, ao qual nem o paciente e nem o analista estão imunes. Porque o individualismo narcísico, isolado na terapia, não pode segurar o impulso instintivo da libido objetal, que aparece disfarçado na doença. Obsessão erótica, uma doença que visa curar as pessoas da doença mais fundamental, a própria terapia. Olha que interessante, é como se tivesse naquela questão: eu estou curado se eu não preciso mais de terapia. Se eu seduzo meu analista e consigo ali de alguma forma conseguir atingir o objetivo. Então, a própria análise, que não enxerga ela como um próprio sintoma, torna-se um sintoma a ser curado de si mesmo. A primeira de nossas condições, a narcolepsia ou cair no sono como a paixão, também põe fim à análise com um prolongado pairar sobre o caso exposto. Põe fim à própria consciência, já que ela é definida pela atenção, vigília, ativação cortical, prontidão aceptiva, continuidade de percepção. A psique se ausenta da atividade analítica. Na verdade, ela entra no estado do sonho, a primeira condição que necessita de análise. Adormecer, como apaixonar-se, é a perda do autocontrole. O indivíduo completamente devolvido ao Zuiderzee. O que é isso? Não sei. Sendo bem sincero. Curiosamente, como no caso da paixão, a sonolência excessiva acontece apenas na sessão analítica. Não acontece em casa. Ah, Hilma, você não sabe. Você não estava na época das sessões por videochamada, né, Hilma? Aqui nós estamos numa outra época. Estamos contextualizando aqui. Não acontece em casa, nem quando se assiste à televisão, nem dirigindo, nem durante outras conversas, leituras e reuniões. A narcolepsia é um sintoma terapeugênico, entre aspas. Como se a terapia na pessoa do analista não estivesse meramente desconstruindo a si mesma, mas estivesse firmemente decidida quanto à destruição da consciência. A linguagem da segunda queixa: gostaria de reduzir o tempo de trabalho, trabalhar menos, afastar-me mais, rearranjar minha agenda, mas não tenho sido capaz de fazê-lo, leva-nos então à esfera do vício. Olha que interessante isso aqui. O vício em relação à minha agenda, ou seja, em relação às horas que disponho para atender os pacientes cada semana, cada mês, às vezes com anos de antecedência. Literaliza e substancia o tempo em bloco exato num livro de apontamentos. Extraviar ou perder a agenda é completamente desorientador. A pessoa se torna dependente da agenda, até mesmo desejando que chegue janeiro ou setembro de cada ano para obter uma novinha, e a vazia agenda cheia de espaços em branco. Embora seja eu quem prepara a agenda, não sou eu o seu dono. Passo a ser escravo do tempo analítico. A agenda desempenha o papel de Robin, Golem, isso aqui é alemão. Eulenspiegel, Frankenstein. O desejo tenta se libertar. O desejo imagina outros objetos libidinosos que não as horas analíticas, mas a agenda não permite. Devo checar minha agenda. Tornei-me dependente da autonomia do tempo substancializado, o tempo da agenda. A agenda, enquanto outro, ignora a minha vontade. Isso aqui é tão analítico, gente. Isso aqui é tão real, isso aqui que ele está dizendo. Vejo pouca diferença entre dependência de substâncias como álcool e drogas e a dependência de substanciação como tempo e horários. Ambos declaram, aqui é um dos ápices desse artigo, olha só.
ambos declaram a derrota do individualismo independente. Fico amarrado a uma objetificação, que é o que a libido objetal deseja, o que ela procura alcançar. Mas os obscuros objetos do desejo, que me ligam ao mundo e me tornam codependentes de sua atração, precisamos tão desesperadamente um do outro, permanecem insatisfeitos. E a libido objetal fica comprometida quando os objetos não são as coisas de um mundo animado, mas são seus substitutos. Álcool, drogas, fumo, objeto sexual, consumismo e agendas. De qualquer forma, sabemos a partir de Freud que todo sintoma tem seu telos, ou seja, todo sintoma busca um objetivo para si mesmo. Ele tem um lugar para ir, tem uma finalidade. O sintoma não tem só uma causa. Como um compromisso, um sintoma pretende curar a condição na qual o sintoma se origina. Ou seja, ele quer sair daquele estado cujo qual ele começou. Um sintoma busca a sua própria solução ao tentar sair da sua origem, ao tentar deformar ou dessubstancializar a sua própria origem de alguma forma. Os sintomas que acabei de esboçar ameaçam o individualismo precisamente na sua fortaleza, a porta dupla fechada para proteger a câmara analítica. Esses três sintomas, compulsão erótica, anacrolepsia e o vício da agenda, testemunham um colapso no modelo da psicoterapia analítica. Aquele modelo que supõe imune aos movimentos, não apenas do mundo, mas movimentos da libido objetal, procurando alcançar o mundo. Movimentos muitas vezes teoricamente distorcidos e, portanto, clinicamente disfarçados de projeções e acting out. Assim, como frequentemente fiz no passado, estou novamente interpretando o patologizar. Dessa vez, o patologizar acontecendo na própria terapia. O que o Hillman fez aqui? Outro parênteses também para situacionar. A gente já viu e talvez vai ver novamente um monte de artigos e escritas que o Hillman tem naquele livro chamado Revendo a Psicologia. Naquele livro, ele vai falar, um dos capítulos principais do Fazer Alma é o patologizar. O patologizar como uma deformação do meu olhar habitual. É um olho, né? O patologizar é um olho. Então é nesse sentido que ele está trazendo, tá? Ele está falando desse momento e agora ele está entendendo que a própria terapia precisa passar por deformações. Ela também adoece-se ao ela pegar para si compromissos que ela os transforma como sendo imprescindíveis, mas ao mesmo tempo tornam-se sintomáticos. Continuamos. Como uma desintegração necessária à terapia. Acabei de falar isso. Dessa vez um colapso do seu sistema imunológico. Uma revelação de sua noção humanista liberal de autodeterminação. Uma fenda em sua personalizada e cristianizada alma encarnada. E um retorno da libido objetal. Do individualismo inerentemente agorafóbico, apolítico e autoconfinado na terapia para a animação da alma no mundo, a anima mundi, que reivindica o paciente como animal político antes de reivindicá-lo à terapia. Quando a análise pode reconhecer que o cidadão tem prioridade sobre o paciente, então a análise pode reverter a atenção sutil e diferenciada para aquela área qual Jung e Freud delinearam a individualidade, o coletivo, o instinto gregário, a horda primal, aquela aglomeração e inundação da polis, e o chamado é um nome grego, agora, não sei se é agora ou se é da ágora, lembrei, da ágora. Então, nosso lema não mais seria apolônico e edipiano,
conhece-te a ti mesmo. Mas não mais cogito ergo sum, mas convivo ergo sum. Traduzindo livremente, compartilho, sou de um partido, logo existo. Este foi o fim aqui do artigo que o Hillman trouxe para nós sobre a terapia como um sintoma. Primeiramente, gostaria de saber se tem alguma opinião, se vocês têm algum comentário a fazer sobre este artigo. Eu acho que ao trazermos para cá a análise como um sintoma, nós começamos a perceber, ou pelo menos criamos a possibilidade de uma percepção em que o movimento analítico, quando ele se torna, ou quando ele se sugere como sendo uma solução para qualquer coisa que seja, para uma depressão e tudo mais, tal, não é que isso vá melhorar, não vai melhorar no caso, porém, a análise confina o sujeito em uma postura de eu não sou ninguém sem análise. O que eu vou fazer sem análise? Fica numa codependência. Cria uma codependência cuja qual, sem o meu referencial analítico, sem o meu terapeuta, eu não consigo raciocinar direito. Olha o Scarpino Rodrigo chegando. Olá, Rodrigo, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Então, o que acontece é, o Hillman traz esses relatos, inclusive, se não me engano, aqui nesse livro, ele está em outro momento, ele está fazendo esse movimento aqui que ele cita no final do artigo, de Anima Mundi. O movimento de Anima Mundi é buscar a alma no mundo. O que o mundo diz sobre ele mesmo? O que ele busca em relação a isso? Ele busca encontrar nas diversidades das relações um movimento que é mais ou menos assim, o que o Hillman está propondo. Vou tentar dar um exemplo. Ao invés da gente tentar salvar o planeta, a gente tenta salvar o condomínio que a gente vive. Ao invés da gente tentar salvar o mundo e tudo mais, a gente se preocupa com aquele ecossistema, porque ao se preocupar com aquele ecossistema, ele vai possibilitando uma relação muito mais próxima entre os envolvidos. Esse lugar, esse condomínio que eu vivo, por exemplo, será que ele está adoecido? Será que ele está passando por reformas que são importantes para os condôminos? Ou será que essas reformas estão adoecendo ainda mais os condôminos? Com barulho, com estresse, com poeira, com caos. Mas isso é para o bem do condomínio. O que é o bem do condomínio? Será que há uma possibilidade de discussão e diálogo em relação a isso? Então, são esses microcosmos que o Hillman vai entendendo, que é muito mais importante do que o macrocosmo, porque ele é inatingível por um indivíduo. O que nos atinge é o que nos relaciona, o que nos traz para uma relação. São nas relações que a gente vai conseguindo fazer transformações, que a gente vai encontrando as transformações, e que elas também vão, de uma certa maneira, possibilitando que dentro daquele ecossistema se veja uma diversidade de pensamentos. Por exemplo, a questão do condomínio. Tem um monte de gente pensando diferente. Agora, se a gente tem que pegar uma coisa só e transformar essa coisa só numa impossibilidade de discussão, de uma impossibilidade de trazer quais são os próprios sintomas que esse condomínio está trazendo, então a gente simplesmente faz o seguinte: a gente cala todo mundo aqui, toma a decisão final e pronto, final, acabou. É o que acontece inclusive com as leis políticas.
as leis políticas que são tomadas sem a colaboração de todos os envolvidos, só beneficiam uma determinada parcela, está adoecendo a nossa sociedade. O Hillman é também um ser político nesse sentido. Ele está dizendo, a nossa forma de pensar muito num individualismo, agora no sentido mais patológico da palavra, num ser fechado ao mundo, adoece esse mesmo ser. Impossibilita e até mesmo o incapacita de tomar decisões. Você terá que tomar decisões por alguém que tem um conhecimento maior, um médico, um fisioterapeuta, um guru, e não sei por aí vai. Como se qualquer decisão que eu tomasse precisasse de uma outorgação de alguém que dissesse como eu tenho que eu não como viver, como eu tenho não como falar, como fazer e por aí vai. Esse tipo de relação adoece. E aqui o Hillman vai colocando 3 sintomas, como a narcolepsia, como o erotismo, né? O erotismo nesse sentido que ele está trazendo, eu já vi que tem comentários, eu já vou ler os comentários, tá, pessoal? Mas esse erotismo clínico, que ele mesmo como clínico entendeu, é o que o Freud entendeu. Se eu vou lá e a pessoa está erotizada, apaixonada, e eu vou lá tendo, acaba a análise. E o porquê que acaba a análise? Porque não dá para analisar uma coisa que você está coligado a ela, que você, digamos assim, tá na mesma fantasia. A análise, para ela acontecer, ela precisa estar vendo diferente. Ela precisa ter um olhar diferente, senão ela não acontece. Agora, quando eu estou casando, falando, olha, tem uma proposta de, que nem eu falei, puxa, essa proposta às vezes ela acontece não tão diretamente como eu falei, mas ela acontece no sentido de, puxa, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então o analista vai lá e tenta dar autoestima para o paciente e tudo mais. Ali é um acting out. Ali é um momento em que eu estou incapacitando a pessoa de perceber que talvez essa baixa estima dela esteja refletindo sobre desejos outros que ela esteja cumprindo, e eu estou fazendo o quê? Dando mais desejos outros para ela cumprir. Tome mais desejos para você cumprir. Meu desejo é que você melhore. Meu desejo é que você saia desse estado. Esse estado que você está não é bom. Realmente não é bom, e a gente vai tirar você desse estado aí. Ou seja, prega mais a pessoa no mesmo lugar que ela está. Comentários. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Aqui tem 2 comentários da Joana, então vou ler eles em seguida. É aquela questão, né? Em vez de buscar a cura no sentido convencional, né? Aqui no sentido convencional, eu entendo aqui, Joana, que você esteja falando da cura médica, no sentido... Não que a cura médica não seja importante, tá, pessoal? Outro parênteses. Mas a cura médica, ela, no sentido ocidental que nós temos, ela é alopática, ou seja, ela vai tentar exterminar alguma coisa. Ela é uma possibilidade, mas ela não é psicológica. O nosso olhar, o nosso tratamento para as coisas aqui é psicológico, então não é uma lógica médica, é uma psicológica, é a lógica da psique. E a lógica da psique não é uma lógica, em geral, não é uma lógica médica. Pode ter também, tá? Porque a psique é multifacetada, é muito diversa. A própria medicina é um tipo de imaginação sobre como curar as coisas, mas não é a única. A psicológica, ela é a quebra do único para que as unidades se relacionem. Ou seja, se eu acho que eu sou o rei da cocada, então se eu quebro esse espaço, eu começo a perceber que outras pessoas ao meu redor são tão importantes quanto eu. Um exemplo. Então, eu acho que é por esse caminho aí, né, Joana? Então, deveríamos dialogar com os sintomas e compreendê-los como caminhos para um entendimento mais profundo de quem somos. Porque senão a própria psicoterapia vira um reflexo de uma cultura que teme a dor e a complexidade da alma. Perfeito. A partir do momento em que há ali, né, eu acho que também há uma crítica válida, né, Joana? A questão ali de algumas perguntas, elas me causam certo receio. Como, por exemplo, você
sei lá, vou colocar uma questão analítica, vamos colocar uma questão boba. Um meme do Freud estupefato, pronto. Você arruma relacionamentos muito parecidos com relacionamentos com qual foram estabelecidos pelos seus pais. B. Aí a pessoa pergunta, isso é bom ou ruim? Sabe, essa é uma pergunta que ela tira toda, exatamente o que você falou, Joana, tira toda a complexidade da alma. Não é nem bom e nem ruim, é complexo. É extremamente complexo, porque o que está sendo dito aqui? Bom, se você fica achando relacionamentos muito iguaizinhos, né, você está procurando sempre a mesma coisa, o que está acontecendo? Você não está achando ninguém. Você está olhando no espelho e não está vendo. E está se relacionando só consigo mesmo. Você não está relacionando com uma pessoa. A própria análise, até o próprio Jung fala isso muito no trabalho da própria análise, que, em geral, nós nunca estamos nos relacionando com a outra pessoa propriamente dita, mas com uma ideia do que essa pessoa é. A gente está sempre se relacionando com esta ideia. O problema maior é que é quando a gente não percebe que está se relacionando com essa ideia. É quando não tem espaço para novas ideias. Aí nem um lado e nem o outro muda. É a tal da narcolepsia, puxando um pouco o que o Riemann trouxe do artigo. Eles ficam num estado ali de não acorda para a vida, né? Entre aspas. Enila, a nossa visão muda quando damos conta de que o ecológico começa no ambiental, no nosso ambiente interno, no nosso corpo, na nossa casa, no quintal, na rua, no bairro, sim. Sim. Esse ecológico, acho que você está colocando o eco ali como essa ninfa do eco, né, Enila, pelo que eu entendi, ela reverbera. Sim, o ecológico é uma possibilidade de uma reverberação em relação a aquilo que está próximo a mim. O que é a eco? A eco é uma coisa que foi difundida, mas que está ali próxima. Eu não vou escutar o eco a 80 km de distância, por exemplo. O eco está mais próximo de mim. Então é como as minhas relações reverberam. Bem colocado, bem prostrado aqui. Deixa eu ver se tem mais comentários. Tem o da Joana aqui no final. Perde ou apenas não existe a curiosidade sobre o outro, sobre o mundo do outro, né? O que acontece, né, Joana, é que a partir do momento em que um tipo de olhar ele começa a ficar predominante, digamos assim, um olhar resolutivo. Eu vou para a terapia, vou pegar aqui a terapia como sintoma, pegando o nosso artigo de hoje. Eu vou para a terapia para resolver um problema. Eu vou lá para a terapia porque eu estou estressado, porque eu estou em burnout, porque eu estou com um problema que o meu filho não me obedece, e por aí vai. Então eu vou para a terapia para resolver essa questão. E aí, o problema é se o analista compra essa ideia e ao invés de ver que, opa, será que não tem aí uma fantasia de que, por exemplo, dentro desse burnout a pessoa esteja colocando que ela está em burnout porque ela está com alguma sobrecarregada de trabalho, porque ela é uma pessoa atrasada, ela é uma pessoa que não está no tempo. Aí você faz uma investigação ali e vê que, na verdade, o trabalho dela está sobrecarregando ela mais do que um ser humano consegue aguentar. E ela não se indaga disso. Então o trabalho analítico vai de ver todas essas camadas. Sair também um pouco da camada do excesso de individualismo, para ver assim, opa, peraí, você é uma máquina? Você está trabalhando igual uma máquina e você não está percebendo. Então a terapia, ela se torna um sintoma quando ela sempre está focada num sujeito apolítico, num sujeito fora da polis, um sujeito que não sofre consequências do próprio sistema que ele está envolvido.
como se ele tivesse que ser arrumado para voltar a funcionar para o próprio sistema, que é exatamente essa fantasia que sustenta ali um monte de sintomas que continuam inconscientes dos dois lados, tanto do lado do analista quanto do lado do paciente. E bom, pessoal, eu acho que hoje não tem muito mais a ser comentado aqui. Acho que hoje é um artigo que eu queria trazer aqui até como uma introdução para conseguirmos ler Freud de uma forma diferente, de uma forma a entender até as próprias concepções que a gente vai talvez trazer aqui em algumas lives do Freud. Mas eu queria abrir esse espaço com esse artigo do Hillman, que tem uma linguagem bastante psicanalítica, e espero que tenha sido uma provocação importante para vocês que estão assistindo agora ou que estão assistindo esta live gravada aí, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Agradeço muito a colaboração e a participação de todos vocês. Muitíssimo obrigado. A gente está aí agora fazendo um novo horário, tentando me adaptar a ele também. E nos vemos semana que vem. E este domingo, para quem participa, também nós temos devaneios de domingo sobre a segunda parte ali, a segunda parte do capítulo que nós estamos trabalhando ali sobre a prata, sobre a albedo alquímica, e é o que nós faremos. Então, muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem para quem participa aqui do Devaneio do Café, ou no domingo para quem participa dos Devaneios de domingo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.